Olá, meu nome é Hugo Damas e o tema é Práticas de Alfabetização no EJA. Aqui é a breve apresentação. Meu nome é Hugo José Damas, Universidade de São Judas, curso de Pedagogia, período noturno, 5º semestre, Campus Moca, estágio EJA, Educação de Jovens e Adultos, e orientadora, professora Cristiane Simões. A programação, vamos falar de sugestões de práticas para alunos de EJA, abordando leitura pelo professor, como sugestão, leitura pelo aluno para aprender a ler, produção de texto oral com destino escrito e escrita pelo aluno para aprender a escrever. E por último, as referências. Aqui, quando eu me referi às sugestões de prática para alunos de EJA, são algumas atividades para serem exploradas com os alunos, de forma que vai ampliar o conhecimentos e familiarizar eles de alguma forma com o cotidiano e com as sugestões de atividades de forma ampla. De alguma forma que vai contemplar o desenvolvimento daquele aluno. Ele vai ter um desenvolvimento melhor em relação às propostas e aos objetivos de cada uma em função do que é esperado, que a gente vai acompanhar isso no decorrer das opções. Aqui, sendo a primeira opção, que é o item 1.1, leitura pelo professor, aqui a gente pode colocar o que seria essa leitura pelo professor. É um momento em que o educador lê para a turma diversos tipos de textos. Aqui a gente está falando de diversos tipos de gêneros literários também. Então, cabe textos literários, sendo os diversos tipos de gêneros literários, informativos. Então, assim, são diversos tipos de textos que a gente pode abordar aqui para uso com os alunos. Podem ser contos, crônicas, não necessariamente temática infantil, porque a gente está lidando com o público adulto. A gente também pode discorrer de reportagens, de jornais, no caso, e também revistas, porque são informações que eles estão lidando no cotidiano deles, e é mais fácil a gente sempre buscar um elo ligado à questão do que eles estão ali culturalmente associados, né, do dia a dia deles, da prática, da rotina deles. Quando propor? Essa atividade é uma atividade que a gente pode propor diariamente, pode ser feita todos os dias, algum plano de aula destinado a uma atividade dessa. Não é uma atividade que precisaria de um espaço ou um dia específico da semana. Os materiais a gente pode contar como contos e crônicas, como sugestões de materiais mesmo. E aqui a gente pode verificar que o que o aluno aprende com esse tipo de prática? Ele aprende o sistema de escrita, como ele funciona e o que tem que ser feito para colocar em ação as estratégias de leitura. Então, de alguma forma, ele está entendendo o processo da escrita, ele está observando esses diversos tipos de texto e ele está se familiarizando de alguma forma. Ele está se familiarizando de alguma forma, quando me refiro à questão também de linguagem dos livros, dos jornais, ele aprende a opinar sobre o que foi lido. Então, o professor vai estar mediando de alguma forma toda essa questão. Ele vai apreciar o escrito, vai se emocionar também e localizar várias informações, que a gente está ampliando esse universo dele em relação à escrita e à leitura, porque ele vai se familiarizar quando ele está olhando, o observar, ele vai associando aquele conhecimento, talvez ele já consiga compreender tal letra, tal sílaba, tal palavra. É uma forma gradual que aos poucos eles vão, né, no caso, melhorando, vai evoluindo. Aqui como a seguinte, no caso, a opção item 1.2, leitura pelo aluno para aprender a ler, aqui a gente já tem a questão a possibilidade de ler listas ou textos conhecidos de memória. Quando a gente coloca essa opção de leitura pelo aluno para aprender a ler, é uma leitura que ele vai explorar textos que ele já conhece de memória.
Ou talvez a possibilidade de ler listas. Listas são diversos tipos de listas que estão no dia a dia deles, que a gente vai compreender melhor quando a gente se basear no material. Quando propor, pode ser em dias alternados aos de atividades escritas, não necessariamente todo dia igual ao anterior, até para ele poder assimilar melhor as informações, tanto da familiarização da questão da leitura, com a questão de tentar uma abordagem diferenciada para não ficar muita informação na cabeça deles. Aqui o material, como eu havia dito, são listas como as de pratos para uma festa, de convidados para um sarau, por exemplo. Vamos simular uma situação que vai ter um sarau, por exemplo, e a gente precisa organizar uma lista com nome de pessoas, podem ser até as próprias pessoas da sala e fazer uma simulação de quais pessoas se interessariam e ir formulando uma lista com o nome dessas pessoas. A gente também teria uma lista de cantores preferidos, a gente poderia pedir para eles elaborarem uma lista dos cantores que eles mais gostam, ou de compras no supermercado, das coisas que eles precisariam comprar, ou que eles queriam comprar, ou querem comprar, alguma forma assim. Pode ser canções conhecidas também de grupos, ou poemas, enfim. São diversos tipos de listas ou textos também que são da memória deles. Então, não necessariamente uma lista, mas a gente pode optar de colocar algum texto que eles têm em memória, que eles já sabem, que eles memorizaram, que eles têm alguma carga, de alguma forma que aquilo memorizou para ele. E o que ele aprende com esse tipo de atividade? Ele vai aprender o sistema de escrita, como ele funciona e o que tem de ser feito para colocar em ação as estratégias de leitura. De alguma forma também, essa atividade vai estar contemplando esse aluno em relação ao sistema da escrita, a forma como ela está funcionando, a ação dela em questão de estratégia para a leitura. Que ele vai estar se familiarizando, olhando aquelas listas e vai tentar compreender e estar lendo, no caso. Aqui no item 1.3, na opção, né, na terceira opção, produção de texto oral com destino escrito. O que seria? Situação em que os estudantes ditam um texto e o professor transcreve no quadro. Então, não é uma coisa muito complexa, porque eles vão ditar algum conhecimento que eles já têm de texto e o professor vai transcrever na lousa, no quadro, e eles vão estar observando a escrita. Quando a gente pode propor essa atividade? Essa atividade a gente pode propor várias vezes por semana, sempre que houver o uso da escrita. Então, sempre que o professor tiver a necessidade de escrever, ele vai, de alguma forma, incluir os alunos nesse processo. Não necessariamente ele vai colocar uma atividade por conta dele, que não está errado, mas quando ele quiser explorar dessa forma, ele vai colocar uma atividade de forma que ele vai depender do apoio dos alunos, não necessariamente só da parte dele de ir lá na lousa, escrever, olha, gente, a atividade é essa, olha o que eu estou escrevendo, isso e etc. Não. No caso, ele vai associar isso de forma que os alunos vão se interessar e eles vão gostar, porque ele vai manter um elo de comunicação que vai depender do resultado de informações dos alunos para ele transcrever essas informações, no caso, na lousa, para os alunos. Os materiais podem ser textos de referência como cartas publicadas em jornais, cartilhas com informações de saúde, então assim, é amplo, podem ser diversos tipos de materiais aqui, não é necessariamente algum específico, então são diversos, fica em aberto, dentro do que eles se interessarem, o professor pode ter também já uma pasta com algumas opções de textos que vai surtir, né, o interesse deles quando eles estiverem procurando alguns. Aqui na parte, o que o aluno aprende, aqui eles vão aprender a se organizar com as ideias de um texto e como se dá a passagem da linguagem oral para a escrita. Então, eles vão estar se familiarizando e entendendo a passagem de quando eles estão falando, né, emitindo um fonema, e o professor
transcrevendo o que seria o grafema, a escrita. Então, eles vão estar assimilando e associando aquela forma que eles estão falando com a forma que eles estão observando e visualizando no quadro, na lousa do professor. Então, é um processo que, cognitivamente, ele vai estar ali gravando e ampliando dentro do conhecimento e desenvolvimento dele. E no último item, que é o item 1.4, a opção de escrita pelo aluno para aprender a escrever, o que seria? É a oportunidade de escrever o que é conhecido de memória. Então, assim, novamente, a gente vai estar explorando a memória do aluno, que pode ser aqui, como já coloca também, poemas ou listas também de ingredientes de receitas culinárias. Então, assim, aqui a gente vai estar vendo a questão da escrita pelo aluno para aprender a escrever. Quando propor em dias alternados aos de atividades de leitura. Então, sempre que tiver atividades de leitura, a gente vai abordar esse tipo de atividade. Então, igual a gente pensa aqui, em dias alternados às atividades de leituras. Então, assim, vai nesse dia alternando atividades de leitura com atividade escrita, porque ele vai associar aquela leitura, não necessariamente junto, pode ser também no mesmo dia, como pode ser num dia seguinte, por exemplo. Se for no mesmo dia, tem que ser um espaço significativo, para ter um descanso, uma brecha, e aí ele tentar assimilar aquele conhecimento que ele gravou. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Ele vai ter aquela atividade de escrita, baseado também na informação do que ele teve da atividade de leitura. Então, ele vai absorver muito do que ele ouviu, né, tentou compreender com a leitura, para colocar para a forma escrita. Material. Textos de referências ou sugeridos nas sugestões didáticas anteriores. Aqui a gente pode trabalhar as atividades e conteúdos do professor que ele já passou em sala de aula, mesmo sendo naquele dia ou dias anteriores. A gente pode usar letras móveis, que é uma opção também que vai auxiliar no aluno na questão de compreender bem a escrita. E computadores também com editores de textos instalados. Dependendo do nível de conhecimento do aluno, é possível sim o professor ali tendo a mediação, auxiliar na questão da escrita, porque ele já está familiarizado com as letras e ele vai digitando ali no teclado, junto com o corretor, né, com o editor, que vai auxiliar também, ali o professor sempre posicionando para ele compreender aquele conhecimento. Então, vai ser uma forma produtiva e de ampliar também o conhecimento, porque ele vai estar ligado à questão da tecnologia. E o que o aluno vai aprender com esse tipo de conhecimento? Vai refletir sobre o sistema de escrita, representar graficamente o que quer comunicar e definir quantas e quais letras usar. Então, aqui ele vai estar abrangendo a questão do sistema de escrita, porque ele vai estar ali escrevendo, seja no computador ou com letras móveis, que seja. Ele vai representar graficamente o que ele quer comunicar. Então, assim, ele vai estar ali digitando, às vezes vai ficar até mais fácil para ele digitar do que escrever, que não quer dizer que tenha que ser só dessa forma, ele tem que explorar a questão da escrita dele, a questão da coordenação motora, mas talvez tenha alguns alunos que preferem mais a questão de digitar do que escrever, então cada professor vai conseguir identificar isso aleatório de cada tipo de aluno. E ali você vai ver o quanto ele vai conseguir produzir de quantidade de informações, de letras, de sílabas, que seja do repertório todo da escrita dele, e quais letras ele está usando, que ele tem mais conhecimento e facilidade de decorar, ou que ele vai de primeira opção. Ali vai ser um elo, uma forma do professor identificar qual está sendo a dificuldade ou a facilidade em identificar as letras, e para onde ele mais se joga, se identifica mais em explorar, né? Qual letra mais ele utiliza e por quê, né? E tentar aquele diálogo com o aluno da escrita do que ele escreveu e tentar associar as letras e talvez eu coloco como sugestão uma
uma tratativa, né, uma forma de explorar as letras do qual ele não domina tanto. Então seria assim, uma abordagem no sentido de ampliar além do que ele já está dentro do conhecimento dele, ali gravado. Então tentar aproximar ele do que ele não explorou tanto, que seria aquelas letras que ele não grava, e tentar trabalhar isso. Então é uma forma de você identificar as dificuldades desse aluno, tá? E aqui as referências de onde eu consegui essas informações e me baseei também, que é no site da Nova Escola, que está lá disponível. Então, assim, foram as práticas que eu coloquei como sugestões que vão ajudar na prática docente em relação a esses alunos de EJA. E esse é o terceiro vídeo, terá mais um novo vídeo, que será o quarto vídeo. E é isso, eu agradeço e muito obrigado.